Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo rápido para te explicar como fazer o teste de Mac-Nimmer no R. O teste de Mac-Nimmer, ele é um teste que pode ser pensado como uma alternativa ao Q-quadrado de independência quando a gente está trabalhando com amostras relacionadas. Então, o Q-quadrado de independência, que eu já expliquei aqui no canal, ele tem como um de seus pressupostos que as amostras que a gente está trabalhando ali sejam independentes, ou seja, que a gente esteja trabalhando com grupos independentes, compostos ali por sujeitos diferentes. Quando isso não acontece, o Q-quadrado de independência não é um teste adequado, ele deixa de ser válido. E aí, em substituição, uma alternativa é o teste de Mac-Nimmer. A questão é que o teste de Mac-Nimmer ele só funciona para situações que podem ser resumidas a uma tabela 2x2, ou seja, quando a gente tem apenas dois momentos e a gente está trabalhando com uma variável categórica com apenas duas categorias. Então, a gente vai ver isso melhor no exemplo. Hoje eu vou te explicar como fazer esse teste de Mac-Nimmer para duas amostras relacionadas e como interpretar e reportar os resultados desse teste. Para isso, a gente vai usar um banco de dados que eu chamei aí de Mac-Nimmer.csv, que contém informações fictícias de 70 alunos que responderam a uma mesma questão de matemática em dois momentos diferentes, no início das aulas e depois de 2 semanas de aulas, tá? Tudo isso eu inventei. E aí essas respostas foram classificadas como corretas ou incorretas para cada um desses indivíduos, e o que a gente vai fazer é aplicar o teste de Mac-Nimmer para ver se a proporção de resultados corretos e incorretos se alterou depois dessas 2 semanas de aula, ok? Então vamos para o R. Bom, então para isso a gente vai usar esse script que, como sempre, está junto com o banco de dados para download na descrição do vídeo. O primeiro passo vai ser a gente carregar os pacotes que serão utilizados. Então, para isso, eu coloquei aqui uma linha para instalar o pacote Pacman, caso ele ainda não esteja instalado no seu computador e caso ele já esteja, apenas carregá-lo. E aí, aqui nessa segunda linha, eu estou usando uma função do pacote Pacman, que é a payload, para carregar os pacotes que a gente vai usar hoje. Então, essa função aqui, payload, está dizendo para carregar os pacotes caso eles já estejam instalados no seu computador e caso eles não estejam, para primeiro instalar esses pacotes e então carregá-los. A gente vai usar aqui o ggplot2, que eu montei um gráfico no final, o dplyr para algumas manipulações de dados, o pacote exect 2x2 aqui, que é um pacote muito específico para calcular testes exatos, então a gente vai precisar dele para calcular o valor de P exato para o teste de Mac-Nimmer, que é algo que não sai por padrão, e esse pacote tidar aqui, que é um pacote que eu carreguei para fazer uma reestruturação do banco e conseguir montar um gráfico, tá? Então, na verdade, para fazer o teste de Mac-Nimmer em si, você só vai precisar desse pacote aqui. Bom, o primeiro passo então, o segundo passo, depois da gente carregar aqui, vou rodar essa linha, vai ser a gente carregar o banco de dados. Então, coloquei aqui o lembrete para você selecionar o seu diretório de trabalho, o meu já está selecionado. Então, eu vou usar aqui a função read.csv2 para ler o meu banco de dados que chama Mac-Nimmer.csv. Eu estou usando essa função porque esse Mac-Nimmer.csv foi salvo considerando o padrão brasileiro, em que o decimal é a vírgula, o separador de decimal é a vírgula e o separador de colunas é o ponto vírgula. Fora isso, eu coloquei aqui esse strings as factors true para dizer que qualquer coisa que seja texto aqui no banco de dados, eu quero que ele considere como um fator, tá? Essa parte de leitura dos bancos de dados, carregamento de pacotes, eu passo um pouco mais rápido porque eu tenho aulas bem detalhadas sobre isso no início da playlist de R, tá? Então, se você caiu aqui por acaso, recomendo que você volte nesses vídeos iniciais. Então, eu vou ler aqui e veja que eu salvei esse banco como dados. Então, a gente pode rodar aqui o view, em letra maiúscula, dados, para a gente visualizar. E veja que a gente tem aqui um banco com um número de identificação para cada aluno e se ele acertou e errou a questão no primeiro teste e no segundo teste, que aconteceu lá 2 semanas depois. Então, veja que parece que
o comportamento meio que se mantém. Alguns alunos chegaram a acertar num teste e depois errar no outro, né? Só que nesse caso, a gente não poderia, por exemplo, fazer um teste Q quadrado. Por quê? Porque a gente está falando aqui do mesmo aluno antes e depois. Então, a gente está falando de amostras aqui, o teste 1 e o teste 2 são amostras relacionadas. É por isso que a gente vai usar o teste de McNemar e não um Q quadrado de independência. A gente também pode rodar essa função aqui, glimpse dados, que vai nos dizer como que o R leu, né? Então, veja que ele identificou aqui o ID, né, que é a identificação do aluno, como um número inteiro. E tudo bem, até seria um fator, mas a gente não vai usar essa variável, então não vai ser uma preocupação. E ele identificou aqui o teste 1 e o teste 2 como fatores, né? Então, as respostas correto e incorreto aqui são categorias de um fator, que é o que a gente precisava mesmo. O terceiro passo vai ser a gente criar uma tabela de contingência. O que é aquela tabela de contingência? Aquela tabela que a gente cruza, né, informações. Então, a gente vai criar e salvar ela ali, atribuir a ela o nome tabela. Para isso, a gente vai usar uma função do rbase, que é a table, e a gente vai colocar aqui, ó, teste 1, então eu dei o nome, tá, de teste 1, para a informação que é o teste 1, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, dados, cifrão, teste 1, ou seja, pegue a variável teste 1 que está dentro do banco de dados que chama dados. E chamei aqui de teste 2 e peguei aqui dados cifrão teste 2, ou seja, estou pegando a variável teste 2 dentro do banco que chama dados. Se a gente rodar isso daqui, vocês vão ver que ele monta aqui uma tabela, olha. Então, teste 1 correto ou incorreto, teste 2 correto ou incorreto. Então, dá para ver que teve uma mudança, né? Então, assim, a gente tem aqui 31 alunos que acertaram na primeira e acertaram na segunda, 30 alunos que acertaram, que erraram na primeira e erraram na segunda, e a gente tem aqui alguns que mudaram de comportamento, então que erraram na primeira e acertaram na segunda, ou acertaram na primeira e erraram na segunda. E o que a gente quer saber é se essa proporção de acertos e erros, né, se ela é estatisticamente diferente entre o teste 1 e o teste 2. É isso que o teste de McNemar vai nos dizer. Então, eu salvei essa tabela aqui com o nome tabela, então coloquei aqui a setinha, né, para atribuir. Então, isso ficou salvo aqui no objeto tabela. Se eu escrever tabela e rodar, vai abrir essa tabela aqui. Para fazer o teste de McNemar é muito simples. A gente vai usar uma função que também é do rbase, chamada McNemar.teste, ok? E aí eu vou colocar aqui, atenção, isso é importante, a gente não vai colocar aqui o banco de dados em si, a gente já vai colocar a tabela que a gente acabou de criar. Vou rodar aqui e pronto, a gente tem o resultado do teste de McNemar, é bem rápido, né? Então, veja que ele se baseia numa estatística Q quadrado, então eu tenho aqui o valor de Q quadrado, um Q quadrado de 0,44, com um grau de liberdade 1, resultando em um valor de P de 0,505. Então, qual que vai ser a nossa interpretação aqui, né? Para fazer a interpretação, eu preciso lembrar quais as hipóteses nula e alternativa desse teste de McNemar. A hipótese nula aqui está sendo que a proporção de respostas corretas e incorretas no primeiro teste é igual à proporção de respostas corretas e incorretas no segundo teste. Então, que eu não tive mudanças. E a hipótese alternativa vai contrariar essa hipótese nula. Então, vai me dizer que eu tive mudanças nessa proporção. No caso aqui, como o valor de P foi maior que o nosso nível de significância, maior que o 0,05, né, o 5%, eu não vou rejeitar a hipótese nula, vou considerá-la. Isso quer dizer que eu vou considerar que não teve alterações nessa proporção, certo? Então, essas 2 semanas de aula não alteraram ali a proporção de acertos dos alunos. Esse valor de P que a gente está vendo aqui é o valor de P que o SPSS inclusive chama de P assintótico, que ele é calculado ali se aproximando de uma distribuição normal. Esse valor de P, ele é ok, mas quando a gente está trabalhando com uma amostra muito pequena, esse valor de P aqui pode ser não muito confiável.
E aí, nesses casos em que a gente está trabalhando com uma amostra pequena, então um N menor que 30, células com frequências bem baixas, a gente pode usar um cálculo para obter o valor de P exato do teste de McNemar. Ele é mais adequado a quando a gente está trabalhando com amostras pequenas, tá? Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a função McNemar.exact que vem desse pacote que chama exact 2x2. Então, exact 2, E aí, né, acho que eu não expliquei isso nesse vídeo. Quando eu quero pegar uma função de um pacote, como o pacote já está carregado, eu poderia só digitar aqui, ó, McNemar.exact, ó, vai aparecer, ok? Mas, para deixar bem explícito que essa função McNemar.exact que eu estou usando vem desse pacote exact 2x2 aí, eu posso colocar o nome do pacote, que é esse exact 2x2, dois pontos, e coloco aqui, ó, McNemar.exact, tá? Isso aqui aumenta a reprodutibilidade, é mais difícil dar problema, então, ok. E aí a gente coloca a tabela aqui, do mesmo jeito que a gente montou o anterior. E aí isso vai me dar esse resultado aqui, que é um teste exato de McNemar, então ele me dá aqui um novo valor de P, que é bem parecido, né? O outro era 505, esse aqui arredondando vai ficar 508. E então a gente vai acabar chegando ali à mesma conclusão, que essa proporção de respostas corretas e incorretas não é estatisticamente diferente, né, do teste 1 para o teste 2. E é isso, tá aí o nosso teste. Eu adicionei aqui um passo opcional para a gente visualizar esse padrão de respostas. Então, é muito, assim, não obrigatório, tá? Mas é porque eu gosto de visualizar e eu tenho gostado cada vez mais de montar coisas aí com o ggplot. Para a gente conseguir visualizar isso no ggplot, a gente vai ter que reestruturar um pouco o nosso banco de dados. No momento atual, nosso banco de dados está assim, ó, o teste 1 está numa coluna, o teste 2 está em outra coluna. Só que para eu montar aqui um gráfico de barras, mostrando ali teste 1 e teste 2 no mesmo gráfico, é importante colocar os testes 1 e 2 numa mesma coluna, as respostas. Para isso, a gente vai reestruturar o banco. E aqui eu fiz questão de fazer de um jeito um pouco diferente do que eu fiz em outros vídeos, porque é algo que eu tenho achado mais fácil e que tenho usado recentemente, que é usando essa função aqui pivot longer. Então, ok. O que eu fiz aqui? Peguei o banco de dados, usei aqui o Ctrl Shift M, né, o porcentagem maior porcentagem, que é o pipe, e eu vou usar aqui uma função para alterar essa estrutura do banco. Então, o banco, no momento, está com teste 1 e teste 2 em colunas diferentes. Eu quero agrupar isso numa coluna só, as respostas do teste 1 e do teste 2. Então, isso é o equivalente a dizer que eu vou transformar um banco que está no formato wide para um banco que está no formato long, tá? Para isso, a gente pode usar a função que vem do pacote tidyr, que é essa pivot longer. Ok? E aí eu vou dizer quais colunas eu quero agrupar ali. Então, eu vou dizer que eu quero as colunas 2 a 3, no nosso caso é bem simples, né? E aí eu vou atribuir aqui um nome para a variável que vai ser criada e um nome para os valores. Então, a variável com o nome do teste, se é o teste 1 ou teste 2, eu chamei de teste. Então, esse names2 aqui, eu chamei de teste. E os valores, que é o correto e incorreto, eu chamei de respostas. Então, eu coloquei, ó, values to respostas. Ok? E aí, para salvar isso, né, eu atribuí a isso o nome dados L, que pensei aí em long, né, formato long do banco, tá? E é isso. E aí, vamos rodar aqui, vocês vão ver que a gente vai ficar com o banco reestruturado. Eu acho mais fácil do que o jeito que eu sempre fiz, que é usando o reshape. Então, fica aí a dica se você achar legal também. Então, veja que eu tenho aqui a identificação do sujeito. E o que aconteceu agora é que eu agrupei as respostas dos dois testes numa mesma coluna. Então, cada pessoa agora aparece duas vezes no banco, né?
uma linha corresponde à resposta dela no teste 1 e a outra a resposta dela no teste 2. Então, veja aqui, ó. A primeira pessoa está com correto nos 2 testes, né? A segunda incorreto nos 2 testes e assim sucessivamente. E aí, com o banco estruturado dessa forma, a gente pode montar aqui um gráfico básico, assim, de barras, tá? Vou montar aqui usando, então, o ggplot. Para isso, vou começar aqui com o argumento aí ggplot e dizendo que eu vou usar o dados L. Vou dizer também aqui qual que é a estética do meu gráfico. Eu quero que no eixo X estejam as respostas. E eu quero que as colunas do gráfico de colunas que eu vou criar sejam preenchidas, a cor delas seja atribuída de acordo com o teste, se é o teste 1 ou o teste 2. Aí vou adicionar aqui um geombar, que é a camada que a gente usa para trabalhar com gráficos de barras, né? Vou rodar aqui para vocês verem. Já ficou razoável, né? O que eu não curto muito aqui eu não curto muito as barras estarem empilhadas, né? Eu acho que isso dificulta muito as comparações de proporção. Para resolver isso, eu vou colocar aqui dentro da camada geombar o argumento position dodge. E aí vocês vão ver que isso vai mudar aqui a organização. Então, veja aqui, ó. Agora as barras estão uma ao lado da outra, fica muito mais fácil a gente comparar, né? Correto e incorreto. Até não sei se esse é o melhor jeito, de repente legal seria teste 1, teste 2, correto e incorreto, enfim. Mas acho que esse jeito é bom para a gente comparar o quanto mudou, né, de um para o outro. Fora isso, eu dei algumas poucas modificadas. Uma das coisas que eu fiz foi adicionar os nomes, né, títulos aos eixos. Então, mudei aqui para título do eixo Y ser, ao invés de count, né, que é o padrão, ser quantidade de respostas, ok? Outra coisa que eu tirei aqui foi o título aqui escrito teste 1, teste 2, eu achei que não precisava esse teste, então eu tirei. E tirei também aqui o respostas, tá? Como que eu fiz isso? Colocando aqui, ó, o x igual, aqui umas aspas, tudo vazio, e o fill, que é o título dessa legendinha, também aqui, ó, aspas vazias. Fora isso, eu também mudei o tema, coloquei aqui, ó, o tema Team Classic, que é um que eu gosto. Porque aí fica tudo com fundo branco e os eixos pretos, eu acho que fica mais legal. E a última coisa que eu mexi é que eu não gosto quando, por padrão, o R coloca esse espaço aqui embaixo de gráfico de barras e a barra fica flutuando, né? E aí, para organizar isso, arrumar isso, a gente tem que mexer numa camada que chama Scale Y Continuous, que é para a gente mexer na expansão do eixo Y. Então, aqui, ó, adicionei a camada Scale Y Continuous Expand. Expand. E aí, Expansion. E aí, coloquei aqui um fator multiplicador para essa expansão e diz que embaixo, ó, eu quero que seja 0 de expansão e em cima eu quero que seja 5%, 0,05. E aí eu achei que ficou legal. Ó. Opa! Algo não funcionou. Aqui, agora sim. Ok? Então, ficamos com esse gráfico ao final. Se você tem interesse em aprender mais detalhes de ggplot, o que cada camada faz, definitivamente não é o foco desse vídeo, mas eu tenho uma playlist mega específica para falar sobre ggplot aqui no canal. Então, dá uma pesquisada que você encontra uma playlist que já está com vários vídeos e tudo muito detalhado. Bom, então para encerrar eu vou só escrever aqui o resultado, né? Então, eu vou dizer que... Então, rodei de novo aqui o nosso McNemar.test, tá? Então, eu vou dizer aqui que o teste de McNemar indicou que não há diferença entre as proporções de respostas corretas e incorretas do teste 1 em relação ao teste 2. E aí, na frente, eu vou colocar as informações que me levaram a chegar a essa conclusão, né? Incluindo aí o Q quadrado, o grau de liberdade do Q quadrado, o valor de Q quadrado, que é esse 0,444, e o valor de P aqui, que no caso foi 505. Eu vou colocar mesmo o valor assintótico, porque minha amostra aqui são 70 pessoas, então é uma quantidade razoável,
ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, por favor, curta o vídeo, comente. E, como sempre, eu peço para que vocês interajam, que todo esse engajamento é importante para valorizar o canal. Então, ative as notificações para ser avisado quando eu publico vídeos novos. E, além disso, fica o lembrete que eu publico conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, até a próxima!